E aí, pessoal, então fizemos a aula, agora nós vamos fazer aquele resumo bem básico, bem bacaninha. Vocês vão relembrar para ir para as atividades, certo? Vamos começar? Vamos lá, então. Iniciando aí, né? Primeiro nós vimos que Franklin, né? Faraday, né? Desculpa, Faraday. Ele convencionou que da carga geradora sai as linhas e na positiva, né? Carga geradora positiva sai as linhas e na negativa chega, né? Então, aproximação e afastamento. Então, isso aí é uma convenção para que você possa ter ideia de como ocorre esse fenômeno, né? E aqui mostrando exatamente o que acontece quando você aproxima duas cargas de mesmo sinal e sinais opostos. Se fosse negativo, a única diferença que você teria é que as linhas estariam chegando nessa primeira parte aqui, ó. Mesmo desenho, só que a setinha para dentro, né? Exatamente. Porque não consegue sair e nem chegar e chegar. Os negativos se repelem, né? Exatamente. Mas, quando você tem aqui, ó, positivo e negativo, ocorre que uma puxa a outra. Aí ocorre a atração, né? Então, carga de sinais contrários se atraem. Por quê? Sai da positiva, chega na negativa e essas linhas, né, se unem e acabam puxando aí. Parece até que elas estão se puxando bem mesmo, até o desenho dá essa impressão. E algo semelhante, né? Conseguir criar um campo elétrico uniforme. Então, se as placas forem postas paralelamente, mas aí você pensa que é uma placa bem extensa, né? Duas placas assim, ó, que você está vendo ela de lado, né? Tendo cargas de mesmo sinal, mesma intensidade, mas sinais opostos. Por quê? As linhas têm que sair da positiva e chegar na negativa. Lembrando que essa placa aqui você coloca uma extensão bem grande para que você, na hora que chegar nas pontas, o que vai acontecer? Você vai começar a ter isso aqui, ó. Elas vão começar a fazer curva, né? Então, não é esse caso que nos interessa. O que interessa? As mais internas, né? Que ficam mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, né? O campo uniforme tem essa característica, né? Então, ele é uniforme se tiver mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. E o isolamento, né, Décio? Justamente na blindagem eletrostática nós vimos aí que o campo externo ele faz com que as cargas de dentro venham para a superfície, né, dessa caixa metálica e acaba se anulando. Então a gente percebe que isso aí é o que nós chamamos de gaiola de Faraday, né? Nós trabalhamos muito antes. Pode ver bem no desenho, na animação, é muito interessante. Ao campo, fora, faz com que, olha, as cargas de dentro fiquem na superfície dessa caixa metálica e ele fica branco ali, todo nulo, né? Então, exatamente. Bem interessante aí que nós estamos falando da blindagem eletrostática, falamos de avião, né, Meco? Falamos aí como funcionam os aviões. Até um acidente de carro que nós comentamos, que é aquilo que a gente falou. Nem sempre você vai querer sair do carro. O ideal seria ficar lá dentro. Nós já repetimos aqui. Se cair um fio de alta tensão durante o acidente, se você é tão rápido a eletricidade, não é tão rápido como a luz, mas é muito rápida. Se durante o acidente você não sofreu o choque, por que você vai sofrer após o acidente ali, um pouco depois? Porque é muito rápido, é coisa de milissegundos. Não dá tempo nem de pensar. No que aconteceu do fio bater no carro, você já seria eletrocutado, né? Mas se não aconteceu, então não deve acontecer posteriormente. Então, o ideal é esperar socorro, as pessoas vão tirar o carro. Então, isso seria o ideal. Desligar a fiação, principalmente, né? Carro, desligou, faltou energia, viu que desligou, tudo bem, mas ainda fica até um resquíciozinho, tomar cuidado naqueles fios ali, pode ficar um resquício, ainda pegar um choque e tudo mais, então, tomar muito cuidado. Teve um acidente, evita, não vai tentar pegar, por quê? Às vezes um objeto, ele é isolante, mas dependendo da tensão e a corrente que está passando, é muito perigoso, né? Não vai isolar. Justamente. Então você acaba pegando com o objeto e acaba pegando choque mesmo assim, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, faça a atividade e já nós voltamos com as correções. Daqui a pouquinho nós voltamos. Então, pessoal, continuando aí, né? Nós vamos agora tirar
as dúvidas, né? Então, vamos lá, começando? Então, iniciando aí, primeira questão, né? Primeira questão, o professor Décio que disse que iria responder, então bora lá, professor Décio. Olha a questão número 1 aí. Vamos ler as afirmativas abaixo e julgar todas elas, dizendo se estão certas ou erradas, corretas, né? Ou erradas. Em seguida, vou marcar a alternativa de A, B, C, D, E que esteja correta com as corretas e as erradas. Não é verdade? É isso aí. A opção correta. Tudo correto. A opção correta dá correta. Na primeira afirmativa, está afirmando, mas não quer dizer que a afirmativa seja correta. O campo elétrico gerado numa região do espaço depende exclusivamente da carga fonte e do meio. Então, o campo elétrico depende da carga que gerou e do meio. A gente sempre fala que é o vácuo, mas poderia ser um outro meio. A água, a glicerina, ou o ar mesmo é diferente do vácuo, né? E vai influenciar. O meio que tiver vai influenciar com certeza, né? É tanto que a equação é Kq sobre D ao quadrado. K é a constante eletrostática do meio. Isso. Q é a carga geradora. E D, né, no caso que nós temos, a distância de onde um lugar que você escolhe no campo. Exatamente. Não fala nada de uma outra carga. Então a gente vê que a primeira realmente é correta. Então vamos lá. Depende do meio e da carga, né? Czinho, um Czinho. né? Então aí, beleza. Primeiro. Então eu já posso eliminar essa e já posso eliminar essa. No Enem é bom você estar atento assim para ser rápido, né? Isso. Segundo, em torno de uma carga sempre haverá um campo elétrico. Então, em torno de uma carga sempre haverá um campo elétrico. E aí? Realmente deve ter mesmo um campo elétrico, pessoal? Analisa bem, olha, dá uma olhadinha aqui. Você tem uma carga elétrica, em torno dela sempre haverá um campo elétrico? Olha, toda carga, por menor que seja, ela vai produzir um campo elétrico. Nós falamos que quando colocamos uma carga de prova, essa carga de prova poderia ser, na verdade, uma carga de desprezível. Mas desprezar não quer dizer que não exista, né? Então nós podemos perceber que realmente tem um campo elétrico em torno de uma carga elétrica, não no interior. O interior é nulo. Vamos lá, então? Então a 2 aí correta, né? E aí nós temos, então, já até facilita aí a letra C, né? Só tem 2. Terceira afirmativa. Se o campo elétrico de uma região não variar com o decorrer do tempo, o campo elétrico não variou, ele será chamado de campo eletrostático. Aí fica aquela questão do campo eletrostático, claro que é um campo eletrostático e uniforme, né? E se variar também é um campo eletrostático, só não é uniforme. Mas será, sim, um campo eletrostático, ok? Então aí... Bem simples, bem tranquilo. Uma questão mais de leitura. É estilo Enem, então isso aqui praticamente é de Enem já... E fazer também uma revisão, né, do todo o texto que nós trabalhamos, né? Isso. Então a segunda... Vamos lá. É Minas Gerais adaptadas em UFV. A figura a seguir representa a configuração de linhas de campo elétrico produzida por 3 cargas pontuais, todas com o mesmo módulo Q. Então, olha só, eu não coloquei qual delas é positiva ou negativa, mas olha o que está acontecendo. Está chegando em uma e saindo da outra. Então, observe bem aí, tá vendo? Olha o que aconteceu, ó. Como se tivesse acontecendo naquele exato momento, né? Porque todo tempo já tem. Mas olha aí, o feito foi 10 horas para ser feito, tem que repetir pelo menos uma vez, né? Mas as linhas chegam em que tipo de carga geradora? Ó, né? Chegam nessa e nessa. E a outra está saindo, lógico, né? Então vamos lá. Os sinais das cargas A, B, C são respectivamente. Se está chegando na primeira, é com certeza negativa. Negativa. Aproximação é negativa. Porque a positiva ela é, a última está chegando, então sei que a última é negativa. Então aqui eu já elimino, olha só, já eliminei a C, vou eliminar a B, porque está dizendo que é positiva. Eliminei a E já, né? Agora a última não, pode ser negativa. E a do meio, com certeza é o quê? Ó, se essa é negativa, opa, está na mesma cor, negativa. Essa tem que ser positiva. Então, a resposta correta aí
negativa, positiva e negativa. Então, só é observar de onde sai e de onde chega as linhas de campo. Então, lembrando, uma questão bem direta, bem simples, uma questão fácil. Precisa lembrar daquela questão de aproximação e afastamento, não pode esquecer, né? Isso. E questão 3, né? PUC São Paulo, seja Q positiva, a carga gerada é geradora, né? Então, a carga geradora do campo elétrico e que a carga de prova em um ponto P. Próximo de Q, né? Podemos afirmar que, então, você tem a carga geradora, colocou uma carga de prova ali. Primeiro, o vetor campo elétrico em P dependerá do sinal de Q? Ó, o vetor campo elétrico depende do sinal da carga de prova? Eu sei que não. Então, sabemos que o vetor campo elétrico depende apenas, exclusivamente da carga geradora. O módulo do vetor campo elétrico em P será tanto maior quanto maior for a carga Q. Olha só o que está falando. É como se, vamos lá, tem uma carga, e essa carga positiva, né? E um ponto aqui, ó. Esse ponto P, eu tenho uma carga. Essa aqui é a ideia, tá? Para entender melhor, né? Um pontinho ali. O módulo do vetor campo elétrico em P será tanto maior quanto maior for a carga Q. Aí entra uma análise bem simples. Pessoal, olha só. O valor do campo depende somente da carga geradora. O valor de Q vai influenciar na força de interação do campo com essa carga, certo? Aumentando o valor da carga de prova, você aumenta o valor da força. Mas não influencia o campo elétrico. Exatamente. O campo elétrico não é de interação. Isso, é exclusivo da carga geradora. Vamos lá? Então também gera não é e pronto. Então, errado, né? O vetor campo elétrico será constante, qualquer que seja o valor de Q. Olha só, o vetor campo elétrico será constante? Eu não posso afirmar isso, porque para afirmar, eu teria que ter o quê? Mesma direção, sentido. Então, lembra lá das placas? Ali é um vetor constante. O campo elétrico depende da carga geradora. Se a carga geradora foram duas placas de mesmo módulo, mesma distância e sinais contrários, sim. Mas se for uma esfera, já não, né? Não dá. Não dá. Então, essa daqui está afirmando que é, ó. Independente, nem explicou. Não é. A letra D, o vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova Q? Então aí, correto, né? Perfeito. E aí, só para via de dúvida, né? A força elétrica em P será constante? Qualquer que seja o valor de Q? Não. A força muda com o valor... Mudar o quê? Porque é uma interação entre as duas, né? Mudar o quê? O quê? Ah, o quê? Mudar o quê? O quê? Isso. Mudar então o quê? aí, exatamente. O vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova, depende somente da carga geradora. Essa carguinha positiva que nós temos aí, só ela. Para finalizar, o professor desce aí, questão de Enem. Uma questão de Enem. Bem simples essa aí. Uma carga negativa se encontra numa região do espaço onde há um campo elétrico dirigido verticalmente para baixo. Verticalmente podia ser para cima ou para baixo. Para baixo. Pode-se afirmar que a força elétrica atuante sobre ela é nula, para baixo, para cima, horizontal para a esquerda, horizontal para a direita. Olha bem, nós estamos perguntando sobre a força elétrica e lá nós estamos falando do campo elétrico, não é isso? Então você tem que prestar bem atenção no seguinte, a pergunta é sobre força elétrica, em cima dá todas as questões falando sobre campo elétrico, então tem que tomar muito cuidado para você, quando estiver lendo isso aí, direto, vai e pronto e faz. Tem a ver uma com a outra, vamos lá então ver. O que poderia afirmar? Se você tem aqui, ó, se você analisa, está dizendo que o campo elétrico está vertical para baixo. O campo elétrico está vertical para baixo. E está dizendo que a carga é negativa, não é a carga geradora. Ele falou só que o campo... Carga de prova. E não falou em momento nenhum qual é a carga geradora. Só falou que esse campo está dirigido para baixo. O que significa? Que pode ser uma positiva na parte de cima, pode ser uma negativa na parte de baixo.
Mas a Mas não carga de falou. prova define o quê? A carga de prova diz o sinal. Que pode ter o mesmo sentido ou sentidos opostos. Exatamente. Se é positiva, mesma direção e sentido, os dois. Negativa, Sentidos mesma direção e opostos. sentidos opostos. Então pronto, tá aí. Então, Respondido. Então aí, uma carga de prova sendo negativa, a força e o campo têm direção a mesma e sentidos opostos. Então, pessoal, olha só, toda vez que estiverem fazendo atividade, lembrar daquela regrinha, carga de prova. A carga de prova positiva, força e campo elétrico em mesma direção e sentido. Carga de prova negativa, campo elétrico tem a mesma direção, porém sentidos opostos. Aí o que você vai ter também? Prestar atenção, se a carga geradora é negativa, o campo elétrico é indo para ela. Certo? A carga geradora. Se aqui for positivo, aí tá puxando para ela, né? Vai ter ali, por exemplo, porque o campo ele vai chegar na carga negativa e a força é de atração. Então, por isso que eu falei, é porque tem sentidos opostos, só porque está oposto, você não, tem que saber se é de repulsão ou se é de atração. Aí você vendo isso, perfeito, você acerta a questão, né? E não tem como saber se a carga está do lado do F ou do E, a carga geradora. Porque se ela for positiva, ela está de um lado, se for negativa, ela está do outro. Então a informação ali, você só pode saber sobre o F ser oposto a E. Isso. Mas você nem sabe onde a carga geradora está. Porque ele falou que tem um campo, mas o campo tá. Justamente. Se o campo é negativo, tá indo para ele. Se for positivo, se for negativo, ela está embaixo. Se for positivo, está em cima. Se for positivo, está em cima. A carga geradora. Então, não teria como saber. Exatamente, as linhas de força falam isso. Se está direcionado para cá, positivo, indo para o negativo, entendeu? Mas ele não disse. Só disse que tem um campo ali e, ponto. Pode ser um campo constante, né? Um campo ali que você tem, tranquilo, você tem duas chapinhas. Pode. Perfeito. Certo? Então, viram aí que é só análise, prestar atenção, ler com cuidado e lembrar desses fatos aí que vai fazer você acertar a questão. E nós temos alguma coisa para vocês estudarem hoje, né, Mac? Isso. Vamos lá ver? Vamos lá, pessoal? Então, aqui. Material complementar aí, ó. Olha, como nós falamos muito de para-raio, explicamos, mas esse vídeo ele é muito bom. É um funcionamento de um para-raios, ele é só de 5 minutos, né? Faltou 3 segundos para 5 minutos aí. E ele vai falar para você nesse vídeo, mostrar direitinho, é bem legal, um vídeo rápido sobre o funcionamento de um para-raios. Acho que é interessante. Assistam que vai complementar a nossa aula, ok? Exatamente, sempre pensando, né? Não existe... Para que eu aprender uma habilidade, ser competente em alguma coisa se eu não puder aplicar? Então, aplicar não é que você vai fazer um para-raio, mas você vai olhar, poxa, é interessante, então nesse prédio não tem. Será que se tivesse segurança ia ser melhor? Você vai saber questionar e você vai ter uma ideia de como é saber se está protegido ou não. Quem tem filho, quem tem irmão, entendeu? Então você tem que ter esse cuidado. E para isso você aprende aqui com a gente, né? Na Justamente. física. E mesmo que a gente não coloque aqui um material complementar, é importante que você procure sempre complementar o seu estudo, baixando no YouTube, tem um monte de vídeos. Só que não vai pesquisar em qualquer lugar, mas procure o assunto que você quer, assistam sempre para complementar a sua aula. Tem pessoas que não conseguem complementar só assistindo a aula e lendo, mas assistindo um vídeo ela melhora. Então depende da habilidade de cada um. Ok, pessoal? Então, até uma próxima aula, né? Até mais.